Olá a todos, tudo bem? Nesta aula vamos falar sobre a equação fundamental das máquinas de fluxo. Já nas aulas anteriores a gente tinha falado sobre máquinas de deslocamento positivo, falamos sobre máquinas de fluxo. Em máquinas de fluxo a gente falou bastante sobre as características construtivas, falamos sobre os elementos construtivos, mencionamos quem eram as principais máquinas de fluxo, turbinas, bombas, compressores, ventiladores, determinamos que tipo de movimento elas pertenciam, movimento axial, transversal, mixto, etc. A gente o que pretende fazer hoje é mostrar não apenas uma equação das máquinas de fluxo, e sim um conjunto de equações que vão nos permitir caracterizar uma máquina de fluxo. Entre essas equações vão aparecer a velocidade, o trabalho, a vazão, a potência, entre outras, tá? E é isso que a gente vai fazer hoje. Então vamos começar. Estou mostrando aqui um esquema, um diagrama esquemático de um rotor. É este rotor que está aqui em cima. Mais ou menos poderíamos imaginar que é um rotor parecido àquele que está aqui em cima, tá? Então eu tenho aqui um diagrama esquemático de um rotor. Este aqui seria a minha vista frontal do meu rotor. Eu tenho aqui meu diâmetro interno e tenho aqui meu diâmetro externo, tá? Este aqui seria a minha vista lateral do rotor, porque aqui mostra a largura da pás, mais ou menos seria esta aqui, a largura ou a altura das pás entre a base inferior e a base superior de um rotor. Este aqui é um esquema de um rotor do tipo Francis, tá? Mas a análise geral se aplica também para rotores do tipo Kaplan, exceto para rotores do tipo Pelton, que é um outro estudo, tá? Então vamos estudar primeiro rotores do tipo Francis, que estão em turbinas Francis, estão em bombas do tipo Francis, etc. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, este diagrama esquemático. Este rotor está girando em sentido anti-horário. Aqui estamos vendo uma velocidade de rotação, ômega. E quando este rotor gira, ele está fazendo com que o fluido passe através das pás. Estas linhas pretas mais escuras podem ser consideradas as pás, tá? Aqui temos as pás, ó. Pás, pás, pás. Outra coisa importante que a gente tem que ver neste diagrama esquemático é que eu denominei ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. O ponto 3 é exatamente um instante, um espaço atrás, antes de entrar no rotor, tá? O ponto 4 e o ponto 5 é no rotor e no ponto 6 é quando o fluido sai do rotor. Então, o ponto 3 seria antes do fluido entrar no rotor. Ponto 4 e ponto 5 no rotor e ponto 6 quando saiu. Tá? Então, é isso que você tem que prestar atenção, porque vamos trabalhar com bastante variável. E aí eu vou falar, por exemplo, a velocidade em 4. Tu tem que saber qual seria essa velocidade em 4. Já que o ponto 4 é dentro do rotor, então eu sei que essa velocidade está dentro do rotor. O ponto 4 é na entrada, o ponto 5 é na saída. Tá? Então, é isso que interessa. Podemos ver também, quando o fluido atravessa esta superfície entre as pás, este canal entre as pás, ele está dotado de velocidade. Essa velocidade eu posso decompor em algo chamado triângulo de velocidades. O triângulo de velocidades tem três componentes. Uma absoluta, que está denominada como velocidade absoluta, aqui seria meu C. O C significa velocidade absoluta do fluido, tá? Aqui um V, que é a velocidade relativa do fluido, e aqui tem um U, que é a velocidade tangencial. Então eu vou ter meu triângulo de velocidades com uma componente absoluta, velocidade absoluta, uma componente relativa e uma componente tangencial, que é a tangencial ao rotor, tá? Ao disco do rotor. Então aqui tenho minhas três velocidades. Estas velocidades absoluta, relativa e tangencial, elas se repetem tanto na entrada, então tem o 4, C4 e V4, quanto na saída, tem C5, U5 e V5. Então agora tu já sabe que tem velocidade relativa, absoluta e tangencial, tanto na entrada quanto na saída. E estes ângulos aqui? O ângulo alfa, esse é o ângulo que faz a velocidade absoluta do fluido com a velocidade tangencial, tá?
Então, este alfa também é mais conhecido como a velocidade da direção do escoamento. Pronto. Velocidade da direção do escoamento é o alfa é o ângulo da velocidade do escoamento, tá? E esse beta aqui, o beta também é outro ângulo, é o ângulo que faz a componente negativa da velocidade tangencial, porque seria a velocidade tangencial, seria a componente positiva, porque o escoamento está indo na direção anti-horário, então essa seria a componente positiva, e essa seria a componente negativa. Então esse beta seria o ângulo que faz a componente negativa da velocidade tangencial com a velocidade relativa, tá? Então esse beta 5 mais comumente é conhecido como o ângulo da pá. Então temos dois ângulos, o alfa e o beta. O alfa é o ângulo da direção do escoamento e o beta é o ângulo da pá. Tá? Então temos um alfa 4 e temos um alfa 5. Temos um beta 4 e temos um beta 5. Então já temos várias variáveis que são componentes do escoamento do fluido que está passando por este rotor aqui, que temos que identificar. Tá? Aqui também temos, por exemplo, os B. Estes valores B, B4 e B5 são as alturas da pá. Se podemos ver aqui o rotor, aqui seria, no caso de uma bomba, por exemplo, o fluido entra pelo raio menor e sai pelo raio maior. Então a direção de escoamento das bombas é assim. Entra por aqui, radial, e sai perpendicular ao eixo, por aqui. Então aqui seria o B4. O B seria a largura da pá na entrada, que esta aqui é a entrada, né? Aqui é a entrada, aqui é a saída, tá? Entrada aqui, saída aqui. Então o B4 estaria aqui e o B5 seria este aqui, tá? Então o B é a largura da pá, ou a altura da pá, como tu queiras chamar, tá? O ponto 4 é na entrada, quando o escoamento passa, começa a passar, e o ponto 5 seria quando o escoamento está saindo. Então, isso que está aqui nesse diagrama. Ponto 4, B4 seria na entrada do escoamento, a largura da pá na entrada, e o B5 seria a largura da pá na saída. Lembrando que o B4 pode ser diferente do B5. Aqui mesmo nesta figura, nesta imagem, podemos ver que o B4 é bem diferente do B5. O B5 é muito maior que o B4. Tá? Então não esqueçam, em máquinas de fluxo geradoras, em bombas, o escoamento entra pelo raio menor e sai pelo raio maior, tá? E isso que normalmente ocorre em bombas, em compressores, em ventiladores, máquinas geradoras em geral, para ser meio redundante, máquinas geradoras, máquinas de fluxo geradoras, de forma geral, sempre entram pelo raio menor e saem pelo raio maior, tá? No caso de máquinas de fluxo motoras é o contrário. No caso de máquinas de fluxo motoras, entra pelo raio maior e sai pelo menorzinho. Então, no caso de turbinas Francis, por exemplo, o escoamento vem por aqui, raio maior, e depois sai paralelo ao eixo. Tá? É claro que antes de entrar no rotor, em turbinas entra sempre por um difusor ou pelo difusor, exatamente, entra pelo difusor para poder direcionar o escoamento. Tá? Isso que acontece. O diagrama esquemático da máquina de fluxo motora é exatamente idêntico ao diagrama esquemático da máquina de fluxo geradora. Estamos vendo aqui um esquema da pá, na entrada, na saída, só que agora a entrada é o raio maior, a saída é o raio menor, tá vendo? As velocidades 5 estão aqui no raio menor, e as velocidades 4, que é a entrada, está no raio maior. Então se inverteu. O ponto 4 agora é o raio maior, ponto 5 é o raio menor, para máquinas de fluxo motoras ou turbinas, tá? Ou turbinas. A maior parte dos exercícios que a gente vai resolver nesta unidade é tudo bombas, turbinas, e a maioria dos casos são turbinas e bombas do tipo Francis. Então, envolve o conhecimento deste modelo aqui de rotor. Tá? De rotor. Vamos fazer alguns exemplos sobre turbinas Pelton mais adiante, turbinas Kaplan também, que são um modelo um pouco diferente, o esquema é um pouquinho diferente daquilo que estou apresentando aqui,
Mas na hora que a gente resolver, vai ver que não é difícil, é simples e eu vou explicar os métodos para a resolução desses problemas, tá? Então, o que nos interessa é que vamos chegar à conclusão de que existe aí um triângulo de velocidades. Existe um triângulo de velocidades porque existe uma componente tangencial, existe uma componente relativa, existe uma componente absoluta. E a gente colocou, eu coloquei aqui essas componentes, a relativa, a absoluta e a tangencial aqui em um triângulo, tá? Junto com os ângulos, o ângulo da direção do escoamento e o ângulo da pá, o alfa e o beta. Para quando o ângulo da pá for menor que 90 graus, este aqui, ó, o beta menor que 90, porque também tem o beta maior que 90, seria este vetor ficaria para cá, tá? Aí ficaria para cá. Aí seria um triângulo obtuso, com um ângulo obtuso. Né? Aqui tem um triângulo com um ângulo agudo. Ambos os ângulos são agudos, tá? E observe que a componente, a velocidade absoluta e a velocidade relativa, elas têm componentes. A velocidade absoluta, por exemplo, ela tem uma componente chamada componente meridiana, que tem um subíndice m, e tem aqui um subíndice u. Então, esta seria a componente tangencial, U de tangencial, a gente sabe que U é velocidade tangencial. Este seria a componente tangencial da velocidade absoluta, Cu. E este seria a componente meridiana, ou perpendicular, né, da velocidade absoluta, Cm. Então, C tem duas componentes. Da mesma forma, o V, que é a velocidade relativa, tem também duas componentes. Tem uma componente meridiana e tem uma componente tangencial. A gente está familiarizado com um triângulo destes. É um triângulo que dá para usar a trigonometria para achar as outras componentes, né? Aplicando a trigonometria aqui, a tangente deste alfa é igual a Cm sobre Cu. Né? Tangente deste alfa aqui é esta componente aqui, que é Cm, dividido pela componente adjacente, que seria Cu. Então, isso aqui não é nada mais do que aplicar a trigonometria num triângulo, tá? Também se aplica para vetores de velocidade, tanto quanto para dimensões. A tangente de beta, que é este outro ângulo aqui também, seria este lado dividido por este lado. E este lado aqui é Cm ou Vm. E este lado aqui é o V1, ou também pode ser escrito como este vetor grandão U1, que vai de aqui até aqui, menos este vetor menorzinho que é Cu. U e Cu já são conhecidos. É muito comum a gente representar o valor de U e Cu na nomenclatura. Então, são valores que normalmente o problema vai dar. O problema vai mostrar e vai apresentar para vocês os valores de Cu. Tá? Então, vamos trabalhar normalmente com Cu. Por isso que estou aqui tentando reduzir, substituir Vu para Cu e U. Tá? Então, aqui, ó, U menos Cu. Então, este lado aqui é U menos Cu. Este lado grandão menos este lado pequeno, tá? Então, é isto aqui. Então, trigonometria, tá? Não esqueçam que Cm seria a componente meridiana, o M vem de meridiano, ou a componente perpendicular, e U vem de componente tangencial, tá? U vem de componente tangencial. Este seria meu triângulo para quando meu ângulo da pá for menor que 90 graus, e também tem o caso para quando o ângulo da pá for maior do que 90 graus. Neste caso, o ângulo seria um ângulo obtuso. E neste caso aqui, ó, observem que já vai ter uma pequena diferença no cálculo das velocidades, no cálculo de Cm, Cu. A tangente de alfa, neste caso aqui, seria este lado que não mudou com relação ao triângulo anterior, seria igual a Cm. Mas aqui o Cu, observem que ele é maior que o U. A componente tangencial da velocidade absoluta é maior que a velocidade tangencial. Tá? Para o tangente do beta, a gente faz então este ângulo aqui. Este ângulo quanto é? 180 graus menos beta. Então, tangente de 180 menos beta, que este ângulo aqui seria este lado dividido por este lado. Este lado continua sendo Cm, e este lado agora, este vetor aqui, é igual ao Cu, o vetor grandão, menos 1.
É o que está aqui nesta expressão, tá? Então, a gente agora vê que os triângulos de velocidade aparecem em qualquer fluxo, em qualquer escoamento de um fluido passando pelo rotor. Se a gente quer determinar vazão, trabalho, potência, altura dessa máquina de fluxo, a gente vai ter que partir da equação dos triângulos de velocidades. É importante entender como que funciona os vetores de velocidades. Existem três velocidades: a velocidade absoluta, a velocidade relativa, a velocidade tangencial. A velocidade absoluta e a relativa têm componentes, tem componente meridiana, tem componente tangencial. Existem dois ângulos, o ângulo da pá, o ângulo da direção do escoamento. Então, tudo isso a gente tem que começar a gravar para que na hora de resolver os problemas você possa ter uma ideia maior e o tempo seja reduzido, né? Enquanto tu souber memorizar e decorar as variáveis, o tempo de cálculo vai ser muito menor do que se você tiver que procurar naquela hora quem é quem. Tá? Então eu recomendo decorar algumas variáveis, os nomes de cada variável. É importante, senão a gente não vai avançar. Então, nosso próprio passo é agora identificar a vazão volumétrica. A vazão é igual à área por velocidade. Só que a gente quer saber qual é a área de passagem do fluido que passa pelo rotor. E vai depender do tipo de rotor. É um rotor Francis, que é um rotor centrífugo, né? É um rotor axial, por exemplo, uma Kaplan, né? Então, cada um deles vai ter uma área distinta. Esta área que aparece aqui vai depender do tipo do rotor. É rotor Francis ou é Kaplan? É axial ou é centrífugo? E este C, nesse caso, para um rotor centrífugo, é o CM, ou seja, a componente meridiana da velocidade absoluta, aquela que está retinho na área de passagem de escoamento. Se este for, por exemplo, meu cilindro, o meu vetor CM é exatamente perpendicular a esta superfície. Então é isso que eu quero dizer. Esse CM aí é o vetor perpendicular a essa superfície. Ou no caso, seria um vetor paralelo ao eixo, né? Também seria paralelo ao eixo que passa por este círculo. Passa pelo centro. Tá? Então a gente já tem uma expressão para calcular a vazão volumétrica. Este subíndice R significa rotor. Então seria a vazão volumétrica que passa pelo rotor. Tá? Então, como precisamos saber a área, e a área depende do tipo de rotor, aí tenho aqui exemplos de vários tipos de rotores. Temos um rotor centrífugo, temos bombas centrífugas, temos turbinas centrífugas, tá? Para um rotor centrífugo, a área de passagem é dada pelo πdB. Não sei se você consegue enxergar aí a área de passagem. Vamos ver se consigo mostrar aqui, ó. Aqui. A área de passagem se for, por exemplo, uma bomba, o fluido entra pelo raio menor, sai pelo raio maior. Se for uma bomba, a área de passagem seria esta área aqui, ó. O diâmetro da circunferência vezes a altura. Esta área lateral, por onde passa o escoamento, por onde passa por aqui, né? Passa por aqui. Essa área é a área de passagem no caso de um rotor centrífugo. Que também tem uma área de saída, né? Então seria a área de entrada e também tem uma área de saída. A área de saída seria o diâmetro dessa circunferência toda vezes a altura da pá. Tá? Então, isso é para o caso de um rotor radial. A área de passagem de um rotor centrífugo seria igual a πd ou 2πr, que seria o comprimento da circunferência, né? O comprimento da circunferência vezes a altura, tá? Comprimento da circunferência vezes a altura. Ou, por exemplo, que vamos supor que este daqui seria a entrada, né? Isso aqui seria a entrada. Então, o escoamento está passando por aqui. Passa por aqui, tá? E sai por aqui. A área de passagem é esta, olha só. Este entorno aqui. Este entorno seria a minha área de passagem. Então, eu teria o comprimento da circunferência vezes a altura. É isso que eu estou tentando dizer. No caso de um rotor de fluxo axial, o que nós conhecemos de fluxos de rotores axiais, as Kaplan. Turbinas Kaplan são exemplos
simples de rotor de fluxo axial. No caso de um rotor de fluxo axial, a gente vê que tem um eixo e tem as pás para as bordas, né? Para os laterais. Então, a área de passagem seria a área da parte externa menos a área da parte interna, porque a parte interna está ocupada pelo projétil, pelo eixo, né? Pelo eixo Kaplan. Então, aqui a área de passagem seria a área da superfície externa menos a área da superfície interna. E no caso de um rotor de fluxo misto, que a gente sabe que o rotor de fluxo misto, a direção do escoamento não entra axial e sai axial, também não entra axial e sai radial. Ele entra axial e sai a um determinado ângulo, né? Entra axial e sai a um determinado ângulo. Então, para calcular essa área em rotores de fluxo misto, utilizamos esta expressão aqui. Tá? Então, temos três formas de área de passagem do escoamento: centrífugo, ou radial, axial e misto, tá? Três formas. Então, dependendo do qual o problema está pedindo, tu vai ter que escolher uma dessas três formas, tá? Então, a equação fundamental das máquinas de fluxo vem a partir destes conhecimentos. A gente tem o vetor de velocidades, a gente já conhece quais são as velocidades, a gente já conhece qual é a vazão volumétrica. Então, precisamos agora partir para o próximo passo, a equação da energia. Na equação da energia vai aparecer então o trabalho específico. Então, o trabalho fornecido pela pá, no caso das bombas, ou o trabalho recebido pelas pás, recebido pelo fluido, o fluido que entrega as pás, no caso das turbinas. Então, teríamos tanto para bombas motoras, quanto para máquinas motoras, quanto para máquinas geradoras. Vamos pensar para máquinas de fluxo geradoras, como é o caso aqui. Para máquinas de fluxo geradoras, esse trabalho total, essa energia total que a bomba passa para o fluido, que é a geradora, né? Ela pode ser subdividida em duas partes, tá? Uma parte de energia de pressão estática e outra parte de energia de pressão dinâmica. A energia de pressão estática está formada pela pressão, simplesmente pela pressão na entrada, pela pressão de saída. A diferença, essa seria a energia de pressão estática que ganha a bomba. Ou, nesse caso, a bomba. Neste caso é porque estamos estudando máquinas de fluxo gerador. E no caso da máquina de fluxo, no caso da parte dinâmica, da energia de pressão dinâmica, não seria mais pela pressão, isso seria pelas velocidades. A energia cinética na entrada e a energia cinética na saída. Qual a diferença entre essa energia cinética? Tá? O que absorveu a máquina, as pás? Quanto do que passou restou na máquina, né? Porque parte da energia se perde, né? Parte da energia se perde. Então é isso que eu tenho aqui. Uma parte de energia de pressão estática e outra parte de energia de pressão dinâmica. A energia de pressão estática está formada pela pressão. Estes valores estão dados em quilos, em joules por quilo. Então estamos falando de energia específica, trabalho específico, que é por quilograma, tá? Então, por quilograma. Aqui seria Pascal, dividido pela massa específica, daria em joules por quilograma. Ou também pode estar dado em metros quadrados por segundo quadrado. Se você faz a conversão de unidade, de joules por quilo, você vai perceber que também é possível, é equivalente a falar de metros quadrados por segundo quadrado. Ah, mas parece velocidade, não é? É energia também. Joules por quilo é equivalente a metro quadrado por segundo quadrado. Se tu fizer a transformação, vai ver que dá a mesma coisa, tá? Então, temos duas partes, energia de pressão estática e energia de pressão dinâmica. Tudo isso dá algo chamado como a energia total das pás. Por que eu coloquei aqui infinito? Porque esta é uma máquina teórica, é uma máquina que eu vou pensar, que para que me dê resultados mais teóricos, eu vou pensar que é uma máquina que contém infinitas pás. Então, um rotor que não tem 5, 6, 7, 8 pás. Ele tem infinitos, um ao lado do outro, um ao lado do outro, um ao lado do outro, infinitas pás. É uma máquina teórica, uma máquina perfeita, tá? Então, como uma máquina teórica, eu coloquei aqui W pá infinito, tá? Significa trabalho específico efetuado pelas pás
com um número infinito de passos. É claro que eu não vou me referir a todo esse pronome comprido aí, eu apenas vou falar W para infinito. W para infinito, tu já sabe o que significa, é o trabalho específico gerado por esse conjunto de passos assumindo um número infinito de passos. Tá? Então é isso aí. Esse trabalho, o W para infinito, ele é diferente tanto para máquinas centrífugas quanto para máquinas axiais. Máquinas centrífugas temos as turbinas hidráulicas e as máquinas axiais, por exemplo, teríamos as turbinas Pelton, tá? Ou no caso de máquinas giradoras, teríamos as bombas centrífugas e teríamos aqui mais uns ventiladores axiais, por exemplo, tá? Lembrando que o escoamento percorre de forma diferente tanto em ventiladores centrífugos do que em ventiladores axiais, né? Isso já vimos na aula passada. Então tem que ver uma diferença. Tu tem que saber se o ventilador centrífugo usa esta fórmula e se for um ventilador axial, usa esta outra fórmula, tá? Mas tu tem que saber isso. Aqui o U5, obviamente, é a velocidade tangencial na saída. E aqui observa que o CU5 seria a componente tangencial da velocidade absoluta na saída. Todo esse nome enorme para poder falar de CU5, né? E aqui também o 4, que seria a velocidade tangencial na entrada, e o CO4, que seria a componente tangencial da velocidade absoluta na entrada. Tá? Para não ter que falar todo esse nome compridão, vou falar CO4 e CO5, tá bom? E no caso axial, obviamente, o U4 é exatamente idêntico ao 5, tá? É exatamente idêntico. Então, o 4 é igual ao 5, é o mesmo valor. Então, simplificou para isto, tá? Continuando com as máquinas de fluxo geradoras, também posso calcular, além do trabalho, posso calcular o momento e posso calcular a potência. Tudo teórico, assumindo um motor, um rotor com um número infinito de passos. É um rotor teórico, tá? Então, o momento torsor no eixo dessa máquina está dado por esta expressão. O ρ é a massa específica, tá? O Q seria a vazão volumétrica no rotor, e estes parâmetros são o raio na saída e o raio na entrada, tá? Do rotor. Se queremos calcular a potência, por exemplo, tem a potência teórica ou a potência produzida pelas pás, assumindo um número infinito de pás, é igual a este aqui, que seria a rotação, né? A velocidade angular, vezes o momento. Então, o momento está aqui em cima, tá? Então, ou de forma mais simples, ρ, que é RW para infinito, que a gente já viu que é cada uma dessas variáveis. Mesma coisa para máquinas de fluxo motoras. A gente já falou que máquinas de fluxo motoras são as turbinas, máquinas de fluxo geradoras são as bombas, ou ventiladores, ou compressores. Então, para máquinas de fluxo motoras, mesma coisa. O W para infinito está formado por uma parte estática e uma parte dinâmica. O trabalho de energia de pressão estática e energia de pressão dinâmica. Energia de pressão estática dada pelas pressões em si, energia de pressão dinâmica dada pelas velocidades em si, ou energia cinética, tá? Então, estamos aqui, temos a expressão do W para infinito para máquinas centrífugas e W para infinito para máquinas axiais, tá? Mesma coisa calculada para momentos e as potências para máquinas motoras, tá? É exatamente a mesma coisa aplicada a máquinas de fluxo geradoras. A altura de carga. Então, uma vez que tu tem o trabalho das pás efetuado por essas pás, tu pode calcular a altura de carga. No caso de bomba, se chamaria a altura de elevação, seria a altura na qual a bomba vai conseguir emergir ou subir o fluido, né, para uma determinada altura, tá? 10, 15, 20 metros, etc. Seria a altura de elevação para as bombas. E para as turbinas é conhecida como altura de queda. A altura de queda porque no caso é o fluido que tende a cair de uma determinada altura para poder gerar a energia nas pás da turbina. Então, para o caso de turbina, se chamaram de energia de altura de queda. Bombas, altura de elevação, turbinas, altura de queda.
Isso faz parte da altura de carga, tá? Altura de carga. Certo. O fator de eficiência de potência, tá? O fator de eficiência de potência é conhecido simbolicamente como FD. FD é uma propriedade que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, significa que essa máquina caracterizada com esse FD próximo de 1, ele possui muitas pás. FD igual a 1 significaria, então, é uma máquina teórica, com infinitas pás. Uma máquina próximo, com FD próximo de 0, significaria uma máquina que tem poucas pás. Então, atualmente existem ventiladores com 4 ou 5 pás. Então, esses ventiladores teriam um FD muito pequeno, né? Esse FD também ele indica se essa máquina é quão silenciosa essa máquina. A gente sabe que quanto maior o número de pás, mais silenciosa é a máquina. Se você tem aí um ventilador, um desses ventiladores modernos para jogar um arzinho na gente, dá uma olhada nele. Se você estiver em casa, dá uma olhadinha nele. Você vai ver que os ventiladores mais modernos possuem mais espaço. Isso é fato. Possuem mais espaço. Tá? Então esse FD me indica quantas pás tem essa máquina de fluxo. Tá? No caso de máquinas de fluxo motoras, o meu WPA infinito se aproxima ao WPA com um número finito de pás. WPA infinito seria com um rotor com um número infinito de pás. Em WPA seria um rotor com um número finito de pás. O FD aqui seria igual a 1. Tá? Então, é uma aproximação quase perfeita. Os dois se assemelham bastante. De forma que dá para considerar FD igual a 1 em máquinas de fluxo motoras. Já para bombas, ventiladores e compressores, o FD não é exatamente 1. Para o WPA infinito e o WPA, que é o que está aqui. Então, para máquinas de fluxo geradoras, bombas, compressores, ventiladores, o FD é sim um valor significativo e ele deve ser considerado na transformação do WPA para WPA infinito. Tá? Ele é um valor sempre diferente de 1. Tá? Ele é sempre diferente de 1. Então, isso deve ser considerado tanto para o cálculo do trabalho quanto para o cálculo da potência. Tá? Então, esse é FD. Então, o meu FD me indica, em resumo, quantas pás tem minha máquina. Tá? Quanto se aproxima a minha máquina real da minha máquina teórica. É isso que eu quero dizer. Outro parâmetro importante, além do FD, ou o grau de eficiência de potência, é o grau de reação teórico. O grau de reação teórico é bom denominar aqui como o φ. Então, meu φ seria meu grau de reação teórico. Esse meu grau de reação teórico, ele me quer dizer quanto de energia de pressão estática de toda a energia. Perdão, vamos reformular. Quanto de toda a energia contida por essa máquina é energia de pressão estática. Vamos supor, de 100% do total de energia que arrecadou essa máquina, 50% é energia de pressão estática, ou seja, pressões. Então, meu FD seria 0,5, metade. Então, meu FD, meu φT, que é meu grau de reação teórico, tá? Então, meu φ vai de 0 a 1. Meu φ é um valor adimensional, não tem dimensões. Ele varia de 0 a 1 e ele me indica quanto do meu total de energia é energia de pressão estática, tá? Se eu quero calcular meu φT, então eu dividiria a energia de pressão estática pela energia da pá, tá? Para um número finito de pás. E claro que este WPA vai depender se é turbina ou se é bomba, né? Quando é turbinas, esse FD é praticamente 1, e quando é bombas, esse FD é diferente de 1, tá? Ou também dá para escrever desta forma, W dinâmico sobre WPA. O W dinâmico é a energia de pressão dinâmica, ou energia cinética, e o WPA é a energia total. Lembrando que o WPA está relacionado com essas duas. Energia de pressão estática mais energia de pressão dinâmica. Isso que é o WPA. É o total dessas duas. Tá? O grau de reação teórico, ele tem um valor diferente para máquinas de ação e máquinas de reação. Em máquinas de ação, por exemplo,
o grau de reação teórico é zero. Quem são as máquinas de ação? Se vocês se lembram bem, eu falei sobre isso na aula passada. Falei o que era a máquina de ação e o que era a máquina de reação. A máquina de ação só existem as turbinas Pelton. Se não se lembram bem a definição, dê uma olhadinha na aula passada. Tá? As turbinas Pelton são máquinas de ação. Todas as outras turbinas são conhecidas ou consideradas como máquinas de reação. Então, o grau de reação teórica para essas máquinas de ação é igual a zero. Ah, professor, calcula. Você me pediu para calcular o grau de reação teórico da Pelton, mas você não consegue calcular. É simples. O φT para uma Pelton é zero. Por teoria. Por teoria, o grau de reação teórico para uma máquina de ação, ou seja, uma Pelton, é zero. É zero. Se não for Pelton, se for uma máquina de reação, esse grau de reação teórico é diferente de zero. Tá? É diferente de zero. Bem, pessoal, essa é toda a teoria que eu tenho para passar hoje. Eu vou na próxima aula, que é uma aula de exercícios, eu vou mostrar a resolução de exercícios partindo dessas fórmulas de expressões que acabamos de conhecer, para poder encontrar as propriedades das máquinas, dos bombas, dos ventiladores, dos compressores. A gente tem que encontrar vazões, tem que encontrar alturas de queda ou alturas de elevação, tem que encontrar trabalhos correspondentes a essas máquinas de fluxo, a gente vai ter que encontrar. Eu vou mostrar como se usa o formulário, então é necessário que vocês peguem um formulário do polígrafo, ou puxem o formulário do polígrafo no formato digital, e a gente vai trabalhar junto para poder resolver exercícios, tá? Nos vemos na próxima aula.